Bem-vindo à comunidade Lobotomia. Você já sentiu que algo estava te observando, mesmo quando ninguém parecia estar por perto? O que vou contar hoje aconteceu em um hospital no coração do Brasil. E ninguém além de mim e da minha esposa sabe o que realmente aconteceu naquela noite. Se você gosta de histórias de terror que deixam o coração acelerado e a mente cheia de dúvidas, fique comigo até o final. E não esqueça de se inscrever no canal para descobrir o desfecho desse mistério inacreditável. Meu nome é Rafael Martins, tenho 31 anos e moro em Juiz de Fora, Minas Gerais. Sempre gostei da tranquilidade da cidade, das ruas arborizadas e do clima que muda a qualquer momento, entre o sol forte da tarde e a neblina pesada que chega à noite. Era início de novembro de 2018 quando tudo aconteceu. Uma data que ficou gravada na minha memória como um corte profundo. Naquele período, minha esposa Camila estava grávida de 7 meses. Era uma gestação delicada, e os médicos haviam recomendado repouso absoluto. Ela, porém, nunca foi de ficar parada. Queria continuar cuidando da casa, fazendo listas para o enxoval e até planejando os detalhes do quarto dos gêmeos que estávamos esperando. No fim da tarde de uma sexta-feira, Camila insistiu que precisávamos sair para comprar algumas coisas no supermercado. O céu estava pesado e o vento gelado soprava como prenúncio de chuva. Eu não queria deixá-la se esforçar, mas cedi diante da sua teimosia. Seguimos juntos pela rua quase vazia, enquanto algumas crianças brincavam na calçada e as primeiras gotas começavam a cair. Pouco depois, notei que ela ficou pálida e apertou minha mão com força. Disse que sentia uma dor estranha, como se algo estivesse errado. Quando olhei, percebi uma mancha de sangue escorrendo pela perna dela. O desespero tomou conta de mim. Corri até o carro e seguimos direto para o Hospital Regional João Penido, o mais próximo dali. Naquele instante, minha única preocupação era a vida de Camila e dos bebês. Mas eu não fazia ideia de que aquela noite no hospital iria me marcar para sempre, revelando coisas que eu jamais poderia explicar. O hospital parecia maior do que realmente era quando atravessamos aquelas portas de vidro automáticas. O cheiro forte de álcool e desinfetante quase me fez engasgar. Uma enfermeira correu até nós assim que viu Camila apoiada em mim, já sem forças para caminhar sozinha. Ela foi colocada em uma cadeira de rodas e levada rapidamente pelo corredor, enquanto eu tentava acompanhar o ritmo, com as mãos tremendo e o coração acelerado. As luzes do hospital piscavam de forma irregular, como se houvesse um problema elétrico. A cada piscada, a sombra dos móveis e das pessoas se esticava nas paredes, criando figuras distorcidas que faziam meu estômago embrulhar. O barulho metálico das maçãs sendo empurradas ecoava pelos corredores, se misturando com os gemidos abafados de pacientes que eu não conseguia ver. Logo separaram Camila de mim. Disseram que eu precisava esperar na recepção até que um médico viesse falar comigo. Aquilo me deixou nervoso, mas obedeci. As cadeiras de plástico estavam quase todas vazias, exceto por um homem sentado no canto. Ele parecia fora de lugar. Vestia um casaco grosso, embora a noite estivesse apenas fria, e mantinha os olhos fixos em mim, sem piscar. A estranheza aumentou quando percebi que não havia ficha de atendimento em suas mãos nem qualquer identificação. Era como se ele estivesse ali só para observar. Tentei ignorá-lo e caminhei até a máquina de café no corredor. O silêncio era cortado apenas pelo zumbido constante das lâmpadas. Enquanto colocava o copo descartável no suporte, ouvi passos atrás de mim. Girei rapidamente, mas o corredor estava vazio. Apenas as portas fechadas e a luz piscando. Ainda assim, senti um arrepio percorrer minha espinha, como se alguém tivesse chegado muito perto do meu ouvido. Voltei para a recepção, e o homem de casaco continuava ali. Ele agora sorria discretamente, como se soubesse de algo que eu ignorava. Quando tentei me aproximar para perguntar se precisava de ajuda, percebi que ele simplesmente não estava mais sentado. Olhei ao redor e não havia portas abertas próximas.
Era impossível que tivesse desaparecido tão rápido. Minutos depois, uma médica me chamou. Conduziu-me até uma sala pequena e pediu que eu me sentasse. Sua expressão era séria demais para me tranquilizar. Ela disse que fariam de tudo para estabilizar Camila, mas que a situação era delicada. Antes que pudesse fazer mais perguntas, um alarme estridente começou a soar pelo corredor. A médica saiu apressada, deixando-me sozinho. Corri para fora da sala. Encontrei o ambiente mergulhado em caos. Enfermeiros corriam de um lado para o outro, e pacientes reclamavam que a energia havia oscilado novamente. As lâmpadas piscavam em intervalos curtos, mergulhando o corredor em escuridão por frações de segundo. E foi nessas breves sombras que vi algo impossível de explicar. No reflexo do vidro da porta de emergência, percebi a silhueta do homem de casaco atrás de mim. Virei imediatamente, mas o corredor estava vazio. O reflexo, no entanto, ainda mostrava sua presença parada, imóvel, como se não obedecesse às leis do espaço real. O medo começou a tomar conta de mim. Eu precisava ver Camila, precisava garantir que ela e os bebês estavam bem. Mas, ao tentar avançar, notei que o corredor parecia mais longo do que antes. As portas estavam fechadas e as placas de identificação sumiram, como se eu tivesse entrado em outra parte do hospital sem perceber. O ar ficou mais pesado, quase sufocante, e um zumbido agudo ecoava nos meus ouvidos, me deixando desorientado. Segui em frente, mesmo com a sensação de estar sendo guiado para longe do lugar onde minha esposa deveria estar. No fundo, tive a impressão de que alguém, ou alguma coisa, não queria que eu chegasse até ela. Os corredores já não pareciam os mesmos. A cada passo, o chão rangia como madeira velha, embora eu soubesse que era piso frio. As lâmpadas tremeluziam mais rápido. Em alguns trechos não havia luz alguma, apenas a escuridão compacta. O hospital, que antes transbordava vozes e movimento, agora parecia abandonado. Avancei devagar, ouvindo meu próprio coração batendo forte nos ouvidos. Em determinado momento, notei uma porta entreaberta no final do corredor. A claridade que escapava dali era diferente da iluminação comum, quase esverdeada, lembrando o reflexo de água suja. Senti um impulso de abrir, como se aquela fosse a única saída possível. Empurrei devagar, e a cena me fez estremecer. Havia leitos espalhados, mas nenhum paciente de verdade. Em cada cama, corpos cobertos por lençóis brancos respiravam de forma irregular, como se estivessem entre a vida e a morte. O ar cheirava a mofo e ferro enferrujado. Ao me aproximar, percebi algo mais perturbador. Os lençóis se moviam sozinhos, mesmo quando não havia ninguém deitado sob eles. Um som metálico me chamou a atenção. Virei rapidamente e vi o homem do casaco parado na porta. Dessa vez não era apenas um vulto ou reflexo. Estava diante de mim, imóvel, com o rosto encoberto pela sombra do capuz. A respiração dele ecoava como um sopro cavernoso. "Onde ela está?" perguntei, a voz falhando. Ele não respondeu. Apenas levantou lentamente o braço e apontou para o fundo da sala. Segui com os olhos e encontrei uma maca isolada, coberta por um tecido escuro. O medo me consumiu, mas mesmo assim caminhei até lá. Quando puxei o pano, não vi Camila. Em vez disso, encontrei um espelho emoldurado por ferrugem. O reflexo não mostrava a sala onde eu estava, mas outro lugar, um corredor vazio, iluminado por luz vermelha. Nesse momento, senti uma mão gelada pousar em meu ombro. Girei bruscamente, mas não havia ninguém atrás de mim. Quando voltei os olhos para o espelho, vi Camila deitada no chão daquele corredor vermelho, estendendo a mão em minha direção, pedindo socorro sem conseguir emitir som algum. Tentei quebrar o espelho, mas o vidro parecia indestrutível. Cada soco apenas devolvia um impacto contra meus ossos. A figura de casaco aproximou-se. Com um gesto lento, tocou o vidro. Ele ondulou como água,
e sua mão atravessou para o outro lado. Meu desespero aumentou. Corri até a porta, mas o ambiente já havia mudado de novo. Não era mais a sala com camas. Agora eu estava em um corredor estreito, com paredes cobertas de azulejos rachados. O som de passos atrás de mim me fez acelerar, mas cada vez que olhava para trás, não via nada. O ar se tornava cada vez mais sufocante, como se estivesse preso em um porão subterrâneo. No final do corredor, avistei novamente Camila. Ela estava sentada contra a parede, ofegante, segurando a barriga. Chamei por ela e corri, mas quando estava prestes a alcançá-la, a luz apagou completamente. No escuro absoluto, ouvi sua voz sussurrando meu nome, seguida por um grito que ecoou de forma impossível, como se viesse de todos os lados ao mesmo tempo. A iluminação retornou em flashes curtos, revelando cenas fragmentadas. O homem de casaco atrás dela, uma sombra alongada deslizando pelo teto, mãos surgindo das paredes como se tentassem me agarrar. O chão tremeu sob meus pés, e senti como se estivesse sendo engolido pelo próprio hospital. Minha visão começou a embaçar. O som das máquinas, gritos distantes e um choro de bebê misturavam-se em um único ruído insuportável. Quando pensei que perderia a consciência, vi Camila uma última vez, me olhando com olhos marejados, antes que tudo fosse engolido pela escuridão definitiva. Quando despertei, estava sentado em uma cadeira dura, rodeado pelo som constante dos monitores e ventiladores do hospital. A claridade fria das lâmpadas refletia nas paredes brancas, trazendo-me de volta à realidade. Camila repousava ao meu lado, exausta, ligada a fios e aparelhos. Uma das meninas dormia no berço, respirando com dificuldade, e a outra permanecia em outra ala, ainda recebendo cuidados médicos. Pela primeira vez em horas, senti uma mistura de alívio e cansaço extremo. Um médico entrou em silêncio, observou cada detalhe do meu rosto e disse, com voz grave: "Não consigo explicar como sobreviveram. Foi um verdadeiro milagre." Quis acreditar que o pior havia passado, mas o peso daquelas lembranças não me deixava esquecer. O homem de capuz nos corredores, a mulher de olhar penetrante, os reflexos impossíveis. Procurei consolo no cotidiano da recuperação, mas algo chamou minha atenção. Sobre a mesa, um par de luvas cirúrgicas vermelhas, dobradas com perfeição, como se alguém tivesse deixado ali propositalmente. Nenhum funcionário do hospital assumiu ser dono. Guardei aquele segredo. Camila já tinha passado por tanto que não precisava de mais medo. Com o tempo, minhas filhas cresceram, trazendo alegria à nossa casa. Mas mesmo cercado de felicidade, a dúvida permanecia. Quem ou o que realmente interveio naquela noite? Meses depois, numa madrugada silenciosa, acordei com passos leves no corredor da casa. Levantei-me, mas não havia ninguém. As meninas dormiam profundamente. Quando olhei para o espelho do quarto, meu reflexo desapareceu. No lugar dele, vi o mesmo corredor iluminado por luz vermelha que presenciei no hospital. Uma silhueta se movia lentamente, aguardando, paciente, sem nunca se revelar totalmente. Fiquei parado, o coração disparado, sem saber se deveria correr ou apenas observar. A sensação de ser observado continuava, como se aquela presença tivesse decidido permanecer, à espreita, invisível aos olhos de todos, mas sempre próxima de nós. A noite terminou, mas a lembrança e o medo silencioso continuaram comigo. Aprendi que há forças além do que conseguimos compreender, capazes de proteger ou punir, e que alguns encontros jamais se encerram por completo. E mesmo com minha família a salvo, sei que aquela presença não nos deixou totalmente, permanecendo ali, entre o real e o inexplicável, pronta para agir novamente quando julgasse necessário. E assim termina essa história, mas a presença do inexplicável ainda parece nos observar, mesmo quando tudo parece estar em paz. Se você já presenciou algo semelhante, deixe seu comentário aqui embaixo. Quero saber sua opinião.
Não se esqueça de se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos cheios de mistério e acontecimentos que desafiam a explicação. Enquanto isso, clique nos vídeos indicados na tela. Garanto que você vai se surpreender com histórias ainda mais assustadoras e cheias de suspense. Lembre-se, o medo pode estar mais próximo do que você imagina, e às vezes, só você pode perceber.